Bora. Professor, a pergunta é sobre a relação terapêutica. Como identificar e interpretar sinais de afeto ou desagrado? Pois pode haver mal-entendidos ou interpretações equivocadas sobre sinais não verbais e comportamentais do paciente. Como nós, na prática clínica, podemos estar mais alertas em relação aos movimentos que o paciente dá, principalmente daquilo que ele não está verbalizando? Bom, então, uma vez que a relação terapêutica está bem estabelecida, que é o quê? Quando já se criaram, já passaram algumas sessões e dá para sentir isso. A pessoa, você vê que ela está confortável, ela está à vontade. A pessoa traz a sua narrativa, tá? Ela está contando uma história. Na medida que ela vai contando essa narrativa, existem nuances emocionais. Tem momentos onde a pessoa pode ficar emocionalmente mais alegre, mais feliz. Tem outros momentos que ela pode ficar emocionalmente mais tocada, mais triste, mais pesada. Todos esses momentos são momentos riquíssimos para serem explorados. Então, a narrativa é uma parte importantíssima. A partir da narrativa você vai explorando e você vai descobrindo significados, descobrindo sentidos. Porém, o X da questão é explorar onde existem essas nuances emocionais. Porque é na nuance emocional que você vai acessar esse campo que você perguntou, do não falado. Das questões que não são ditas. Porque o paciente, o cliente, ele está mostrando o tempo todo. E tudo o que ele traz na sessão é importante. Tudo. Mesmo que ele não saiba. Quando eu falo tudo, é tudo. Como assim? A pessoa fala do seu cachorro e tal, não sei o quê. Para mim, pode ser que não tenha tanto valor um cachorro. Mas isso pouco importa. Importa que para ele está trazendo. Ele está selecionando o tema do cachorro dentro de milhares de temas que ele tem. Do seu dia a dia, da sua história de vida, de tudo, do mundo dele. O cachorro é uma porta de entrada para a gente acessar questões significativas para a pessoa. Então, dito isso, o que eu vou selecionar? Porque tudo tem importância igual. Mas o que vai me dar o meu norte para saber o que eu tenho que escolher? Porque eu, como terapeuta, a gente está lá e a gente está fazendo escolhas. O que me norteia, o que eu vejo que faz um processo de descobrimento de questões que muitas vezes estão num campo pré-reflexivo, que é um campo do sentir, é notar esses campos emocionais, esses campos onde a pessoa tem essas nuances emocionais. Então, muitas vezes não é só ficar explorando o lado negativo, o lado pesado, o lado triste, o lado de mágoas, de dores. Isso é riquíssimo. Mas eu gosto muito de explorar os campos onde a pessoa está, onde brilham os olhos da pessoa. Vou te dar um exemplo. Um paciente que eu tive essa semana, ele começou a fazer teatro um tempo. Ele começou a falar do teatro e o rosto dele mudou. A postura dele mudou. Até a forma como ele estava sentado, ele relaxou, tal, começou a falar mais descontraído, começou a rir mais. Então é necessário também explorar os pontos positivos, os pontos que a pessoa se abre ao mundo, onde a pessoa carrega uma esperança pelo mundo. Que esse também é um ponto fundamental de ser explorado numa terapia. Então, como eu descobri isso? Porque deu para ver na expressão dele, física, e na expressão também da nuance emocional. Então são essas sutilezas que um bom terapeuta tem que ir desenvolvendo. Não ficar só na narrativa. Porque muitas vezes a gente observa que o que nos é ensinado nos cursos está muito ligado à narrativa, à palavra. E que é importantíssima a palavra. A palavra é pela palavra que a gente transforma. A nossa ação como terapeuta, ela vai ao encontro da pessoa pelos significados das palavras. Porém, quais palavras eu tenho que usar e em que momentos? E aí é isso que a gente está falando. Observar o que o paciente está demonstrando a partir do seu corpo e principalmente naquilo que eu sinto como terapeuta dessas nuances emocionais. Porque isso é sentido como? A partir do meu corpo. O meu corpo é uma antena de captação do que o outro está demonstrando.
E quando eu estou na minha atitude fenomenológica, que é deixar de lado a atitude natural, então é que me limpar das minhas influências, da minha história de vida, desse filtro que cada um de nós está sempre carregando, então eu deixo isso de lado e me coloco na atitude fenomenológica. Então repara só que eu falei que é uma atitude, não é uma técnica. Essa é uma coisa que a fenomenologia bate bastante o pé, de tirar a ideia de técnica. E por quê? Qual que é a diferença entre uma técnica e uma atitude? Na técnica eu estou repetindo um modus operandi. Na atitude eu estou me colocando de forma flexível, de forma aberta, de forma espontânea. Espontânea no sentido de me aproximar sendo eu. Eu não estou repetindo uma forma de ser. Porém, essa atitude vai ao quê? Vai no lugar de deixar de lado a minha história de vida, de deixar de lado o meu conhecimento para focar no outro. Eu já ouvi falar de pessoas que eu respeito mesmo pelo seu conhecimento, pela sua história, de falar, mas isso que você está me falando da atitude fenomenológica parece um estado quase esquizofrênico, né? Como é que você vai abandonar o que você é, o que você carrega? E aí eu expliquei para a pessoa, esse é um exercício que a gente vai fazendo. Um exercício meditativo, isso são palavras do Russell. Então o que é um exercício meditativo? O que faz a meditação? A meditação faz você acalmar a tua mente. Para quê? Para estar mais aberto a perceber o ambiente. E aí existem vários exercícios que eu faço dia a dia que me ajudam a desenvolver essa atitude fenomenológica. Um exercício desses, que eu falo bastante em diferentes vídeos e diferentes conteúdos que eu já coloquei, é a observação e o cuidado de plantas. Eu gosto muito de cuidar de plantas. Por quê? Porque a planta ela sempre está um pouquinho diferente. E a planta é você, dependendo do ambiente que você tem, é você que tem que cuidar da planta. Se precisa mais água, se precisa de mais terra, se precisa de mais luz, menos luz. E ela está te mostrando o tempo todo. A planta está sempre se comunicando contigo. Então, se você está observando atentamente, dia a dia, você vai vendo o que está acontecendo com ela. Então, esse é um exercício da atitude fenomenológica. É um exercício de percepção. Nesse caso, uma percepção mais visual. No ser humano, é muito mais complexo. Por quê? Porque você sente o outro não só pela percepção visual. Você sente o outro por todos os sentidos. E isso se dá num movimento que é um movimento fluido. Porque a pessoa também está mudando o tempo todo. E uma das coisas que eu recomendo muito para os terapeutas que fazem supervisão comigo e tal, é observar o paciente mesmo nas pequenas mudanças. Principalmente naqueles pacientes mais depressivos, que têm um movimento mais lentificado na relação com o mundo. Eles, às vezes, não percebem as transformações que eles estão tendo. E aí o terapeuta ele tem que estar atento para conseguir ir captando e ir sinalizando para a pessoa. Olha só, repara só como essa semana você conseguiu estar mais ativo, você conseguiu... Aí você vai apontando essas pequenas transformações e a pessoa vai falando, nossa, é verdade, eu estou mudando, eu estou melhorando. Isso traz um ânimo, traz uma motivação, traz uma esperança.